A palavra, deputado Major Meca. Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todos que estão acompanhando os nossos trabalhos. Um momento extremamente importante no nosso estado, onde nós discutimos um projeto de lei que trata da remuneração do salário dos policiais do estado de São Paulo. Os heróis desse estado, os heróis desse país. Todos aqui sabem que eu sou situação. Eu apoio o governo do Tarcísio de Freitas. Todos aqui sempre me viram no plenário da Assembleia Legislativa, contribuindo com quórum para que nós tenhamos o mínimo de deputados presentes para levar a discussão adiante. Todos aqui sempre testemunharam a minha presença nas votações para atender as políticas de governo implementadas pelo governador Tarcísio de Freitas. No entanto, todos também conhecem o meu posicionamento em relação aos salários dos policiais do estado de São Paulo. Eu não entendo razoável os policiais do estado de São Paulo não serem os policiais mais bem pagos do Brasil. Eu não entendo. E não acredito ser razoável, considerando a locomotiva econômica que é o nosso estado. Como eu também entendo que, para que o patamar da polícia mais bem paga do Brasil, há de se haver um mínimo de planejamento remuneratório a esses policiais. E eu falo dos policiais militares, falo dos policiais civis, dos policiais técnicos científicos e dos policiais penais, os quais eu tenho emenda apresentada a esse projeto. Emenda número 19 e emenda número 17, que trata da reclassificação dos percentuais para 14,3% a todos os policiais, incluindo os policiais penais. E por que eu tenho esse entendimento? Não é tão somente pela experiência que vivi nesse estado por 32 anos combatendo o crime nas ruas. É também por todos os resultados que nós acompanhamos apresentados pelos nossos policiais. E nós não podemos ignorar o trabalho e o esforço que esses homens e essas mulheres estão fazendo para nos proteger e proteger as nossas famílias. Na última segunda-feira agora, dia 23 de março de 2026, vocês sabem que foi esgotado às 18 horas o tempo para que os mais de 30 mil presos beneficiados pela saída temporária retornassem para a cadeia. Vocês sabem, todos aqui sabem, todos que nos acompanham aqui sabem, que teve uma saída temporária no dia 17 de março agora? Teve. Porque as políticas de segurança pública no Brasil são direcionadas de forma a tratar com muito carinho, com muita delicadeza, os bandidos. Os policiais são altamente demonizados. No entanto, todos esses policiais, mesmo trabalhando num teatro de operações extremamente instável em termos de legislação, em termos de valorização salarial, em termos de reconhecimento, eles se mantêm firmes na trincheira, nos defendendo e defendendo os nossos policiais. E sabe por que eu digo isso? Nessa última saída temporária, mais de 800 não voltaram. Nessa saída temporária, que muitos nem sabiam que tinha esse monte de ladrão na rua praticando crime, nossos policiais militares, nossos policiais civis, prenderam beneficiados praticando homicídio, prenderam beneficiados praticando estupro, prenderam beneficiados traficando drogas, prenderam muitos desses beneficiados roubando. Estavam roubando. Muitos praticando latrocínio, roubando um aparelho celular e, para isso, tirando a vida da vítima. Ou seja, ele estava roubando o celular, era só para tomar uma cerveja no final de semana durante a saída temporária. E os nossos policiais militares sabem de todo esse descaso que há no Brasil. Mas mesmo assim eles permanecem firmes diante do seu propósito e do seu juramento. No ano de 2025, esses homens e essas mulheres atenderam mais de 57 mil chamadas de emergência por dia. Por dia. Esses homens e essas mulheres atenderam, ao longo do ano de 2025, mais de 20,8 milhões de chamadas de emergência. Vocês sabem o que significa isso? Significa que, diante do efetivo mais baixo da história dos 200 anos da Polícia Militar, esses homens
trabalhando em seu horário de folga, trabalharam todos os dias do mês. E vocês sabem, e todos hão de saber e conhecer, que o turno de serviço de um policial não é menos que 16 horas por dia. E isso, em algum momento, há de ser levado em consideração pelo governo na sua política de valorização e reconhecimento aos policiais. Vocês sabem que um policial, quando ele sai da sua residência, e a grande maioria já sai fardado, porque ele busca a gratuidade no transporte público. Porque é algo que pesa no orçamento dele. Porque o soldado da Polícia Militar, com todos os reajustes que houveram nesse governo, com todos os reajustes, ele ganha R$5.000 por mês. A semana passada, eu apresentei no plenário dessa casa um olerite de um terceiro sargento que líquido sobra para ele R$2.300 no olerite dele. Quando ele paga o aluguel e ele faz a despesa para alimentar a família dele, não sobra dinheiro para pagar a conta de luz, não sobra dinheiro para pagar a conta de água. Aí ele corre ao banco mais próximo fazer mais um consignado. Porque eu não consegui um olerite que seja de um policial Deputado, que tenha... como deputado Reis, os seus primeiros 10 minutos disseram, mas Vossa Excelência também, regimentalmente, tem mais 10 minutos a partir de agora. Muito obrigado, presidente. Não encontrei um olerite que tenha minimamente de 4 a 5 consignados. E todos aqui sabem, todos nós sabemos, que contas, quando se acumulam, é uma bola de neve. E nós precisamos, através da valorização salarial no estado de São Paulo, reconstruir a dignidade desses homens e dessas mulheres. Que o ano passado, só de bebês engasgados, nos braços de uma mãe desesperada, nas ruas buscando uma salvação ao seu filho, os policiais militares fizeram mais de 502 salvamentos de bebês. Sabe o que significa isso? Semana passada, eu trouxe o exemplo de uma das últimas ocorrências dessa natureza no plenário da Assembleia Legislativa. Uma mãe chorando, abraçando o policial militar. Foi Deus que te enviou. Muito obrigado por salvar a vida do meu filho, de 1 ano de idade, desfalecido nos braços de um policial militar. Nós precisamos reavaliar a forma como tratamos esses homens e mulheres. E quando eu me posiciono de forma bastante enfática, é porque eu conheço a realidade e a rotina desses operadores de segurança pública. Policiais militares, policiais civis, policiais penais e técnicos científicos. Em 2023, em uma mesa como essa, com outras autoridades, governador do estado, secretários, líder do governo, que não era o deputado Gil Maci, secretário-chefe da Casa Civil e alguns deputados que aqui estão. A minha discussão foi no sentido de que eu não concordava com os percentuais no reajuste salarial para os terceiros sargentos e segundo tenentes. Muitos hoje veteranos que ao meu lado nós trocamos tiro nas ruas desse estado. Veteranos que junto comigo nós recolhemos em uma manhã, integrando e compondo um pelotão de rota, 2 carros funerários, com um sargento e um cabo morto no combate ao crime. E nós entramos no pátio do 1º Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, com 2 carros funerários no meio do comboio. E sabe qual foi a primeira visão que eu tive? Foi a do filho do cabo Goulart, correndo no pátio da rota, sem saber o que estava acontecendo, acompanhando a mãe, aguardando o seu marido chegar morto dentro de um caixão. Não teve a oportunidade de encerrar o seu turno de serviço. Foi por esses veteranos que eu não concordei com esse percentual. E vocês sabem o que eu ouvi do governador Tarcísio de Freitas na mesa? Meca, eu honrarei, nos próximos reajustes, esses homens, os terceiros sargentos e segundo tenentes. Eu estou aguardando. Pois a palavra de um homem não pode voltar atrás. A palavra de um homem não pode fazer curva. Eu não me importo em ser político. Porque a minha essência é de policial. E eu me orgulho de ser um policial, pois corre nas minhas veias sangue de policial. Eu não sou político, eu sou policial. Mas aqui eu vim, e eu sei que o capitão Telhada que está aqui ao meu lado e o pai dele veio pelos mesmos motivos. Cansados da perseguição.
a quem se dedica o povo do estado de São Paulo. E nós não vamos desistir de buscar honra a quem tem honra. Eu não compreendo como razoável eu ter a palavra do governador Tarcísio. E os deputados que estão aqui ao meu lado são testemunha. São testemunha porque viram o governador assumir o compromisso comigo de sancionar o projeto de lei complementar 135, que faz justiça aos policiais militares do estado de São Paulo. Homens e mulheres, policial que faltava 4 dias para ele reformar. E na última reforma previdenciária em Brasília ele passou a ter mais de 7 anos. Vocês sabem o impacto psicológico a um homem desse, que tem esse desgaste físico e mental de uma atividade diária de mais de 16 horas por dia, faltar 4 dias para aposentar, e ele passar a ter mais de 7 anos? Vocês acham justo isso? A um homem que trabalhou e contribuiu. Ele contribuiu para a Previdência. E cadê o dinheiro da contribuição dele? Alguém se apossou desse dinheiro. Porque onde está o respeito ao ser humano? Eu não posso compreender que uma legislação tenha o espírito de prejudicar um ser humano. Ou nós não somos os principais protagonistas nesse plano aqui em que nós vivemos. Nós estamos aqui trabalhando por quem? Se não for por pessoas, por homens e mulheres que habitam esse estado, que habitam esse país. Nós estamos aqui trabalhando por quem? Pelos que estão sedentos pelo poder, pela manutenção do poder. Todas as eleições é a mesma coisa. São as mesmas caras, os mesmos corruptos, as mesmas manobras de manutenção do poder. Todos, ou eu estou errado? Levante as mãos aqui, quem confia nos políticos brasileiros. Eu não confio. Quando a senhora tiver o seu espaço de fala, a senhora fala, por favor. Eu não concordo com os 10% que foi atribuído aos policiais no estado de São Paulo. Sabe por que eu não concordo? Porque se nós pegarmos o acúmulo inflacionário dos últimos 2 anos, dá por volta de 9,3, 9,4. Se nós subtrairmos os 5% do ano passado, vai sobrar 4,4, 4,3. Então deveria, se o governo pretende dar 10% de reajuste, ele tem que minimamente atribuir aos policiais do estado de São Paulo pelo menos 14,3. Porque aí ele estaria dando um reajuste acima dos 2 anos de inflação. Um minuto, deputado. Muito obrigado, presidente. Concluindo. Quando nós fazemos os nossos posicionamentos aqui, eu faço externando o que trago no coração e o que traz no coração os policiais e os cidadãos de bem no estado de São Paulo que estão apavorados com a violência e audácia dos criminosos. E os policiais são aqueles que minimamente permitem que a ordem seja mantida no nosso estado. Muito obrigado, presidente.